Olá, nono ano. A aula de hoje é sobre introduzir um fator externo no radical. A introdução de um fator externo no radicando, ela pode ser feita de acordo com as propriedades dos radicais que nós já estudamos. Na aula passada, nós vimos como extrair o valor do radicando. O processo é bem parecido, né? Uma é o inverso da outra, pode-se dizer assim. Por exemplo, na aula passada, a gente viu que se eu tivesse dentro da raiz, ó, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 3, esse quadrado era igual ao índice, eu podia tirar ele da raiz e ficava dentro da raiz apenas o 3. Então, eu preciso ter esse conhecimento para me conseguir introduzir o valor de volta na radical. Então, aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho 2 raiz de 3. Para esse 2 estar aqui fora da raiz, é porque aqui dentro ele estava como 2 ao quadrado. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vou devolver ele para dentro da raiz. Se eu quisesse saber qual é a raiz lá que originou essa fatoração, 2 ao quadrado é 4 vezes 3. Então, esse aqui saiu da raiz de 12, certo? Quando eu introduzo, eu volto à raiz de 12. Na aula passada, nós simplificamos, eu tirei a raiz de 12 e simplifiquei menor. Ficou 2 raiz de 3, tá? Uma ao contrário da outra, ó. Aqui não tem índice, é porque é ao quadrado. Então, esse 5, ele era ao quadrado para poder estar dentro da raiz. Então, vou devolver ele para a raiz, ó. 5 ao quadrado vezes 3. Para saber qual era o valor, 5 ao quadrado é 25 vezes 3. 3 vezes 25, 75. Então, é a raiz de 75. Um outro exemplo ainda, ó. Eu tenho aqui a raiz quinta de x vezes a raiz cúbica de x. Para esse x vir aqui para dentro, né, ele tem que ser 3, para ser igual ao índice, ele ter saído para fora. Então, vou deixar aqui, raiz quinta da raiz cúbica. Então, esse x eu vou colocar lá para dentro, ele tem que ser igual, vezes o x que eu já tinha lá. Agora, aqui eu tenho duas propriedades, ó. Uma raiz sobre outra raiz, eu vou manter a raiz e multiplicar os expoentes. Desculpa, o radical, né? O índice do radical, 3 vezes 5, 15. Multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base, soma os expoentes. Aqui tem 3, aqui como se fosse 1, 4. Outro exemplo ainda, ó, raiz cúbica de 1/2 e raiz quadrada de 1/2. Então, para esse 1/2 vir aqui para dentro, ele tem que ser na 2, porque aqui é como se fosse 2. Então, ficaria assim, raiz cúbica da raiz quadrada de 1/2 ao quadrado vezes 1/2 na 1. Então, aqui é como se fosse quadrado, né? 3 vezes 2, 6. Então, seria a raiz sexta de 1/2, 2 mais 1 na terceira. Era isso, então. Quero que vocês realizem as atividades e qualquer coisa me chame.